Capítulo 361. Você está procurando por mim? Reticências. No momento em que a voz entrou em seus ouvidos, Derek congelou. Sua pele ficou tensa e seu cabelo ficou em pé. Por que ele está atrás de mim? Por que ele está no meu quarto? O que aconteceu com o selo? E os efeitos dos itens místicos? Sua testa pingava de suor frio e ele inconscientemente queria se virar para dar uma olhada. Mas seus instintos o impediram de fazê-lo. Esse instinto se originou dos ensinamentos das lições de conhecimento geral de monstros da Cidade de Prata e da cena estranha que ele experimentou depois de se juntar às equipes de patrulha. Quando alguém estiver falando atrás de você, não se vire com pressa. Derek levantou as mãos e cerrou-as em punhos na frente do peito, então lentamente, ele se virou, pouco a pouco. A sala estava envolta em escuridão, tornando impossível ver qualquer coisa. No entanto, havia uma tonalidade de luz dourada que se expandia em seus dois olhos, transformando-se no que pareciam dois sóis em miniatura. Com seus poderes de suplicante de luz, ele viu uma figura escura sentada silenciosamente na beirada de sua cama. A figura escura rapidamente ficou clara, revelando uma cabeça que havia sido dividida ao meio. No meio de sua cabeça, dois cérebros cinzentos se contorciam como se estivessem vivos, tentando se aproximar um do outro, mas não conseguiam. O líquido espesso e viscoso na superfície cortada de seu cérebro havia se transformado em fios finos, mas eles estavam encolhendo como larvas. Havia um olho em cada lado da cabeça e o nariz foi separado do meio. A cor do sangue era brilhante e evidente. O lado esquerdo de sua boca estava aberto, mas o lado direito estava bem fechado. Este monstro aterrorizante estava nu e havia numerosas feridas vermelhas escuras em seu corpo. As incontáveis feridas se abriram selvagemente, revelando fileiras e mais fileiras de dentes brancos. Eles disseram a mesma frase em rápida sucessão: "Você está procurando por mim?" Reticências. Ele parou por um momento, os cantos de sua boca e as bordas de suas feridas estavam se curvando. Olha, eu não sou normal. As pupilas de Derek se contraíram e, sem pensar, ele colocou as mãos cruzadas sobre o peito e as ergueu até o queixo, como se estivesse rezando. A pequena sala de repente ficou brilhante, e um feixe de luz pura, girando com fogo, caiu do telhado e sobre o corpo do monstro. O feixe não era tão grande quanto o usado por Derek fora da torre. Isso foi por causa do selo e do item místico que o deixou isolado do exterior da torre. Mas, naquele momento, Derek ficou surpreso ao ver que o feixe de luz sagrado pelo qual havia orado estava subitamente engrossando. Estava tão claro que ele não pôde mais abrir os olhos. Alguns momentos depois, algo mais puro e espesso separou-se do magnífico pilar de luz. Era como um homem feito de luz, sem traços faciais e sem roupas. O homem de luz de repente coruscou e se lançou sobre o monstro. Todas as bocas do monstro se abriram de repente, como se ele estivesse soltando um guincho de gelar o sangue. No entanto, Derek não ouviu nada. O monstro começou a tremer violentamente e rapidamente se desintegrou sob a queima e iluminação do homem de luz, desaparecendo como se estivesse derretendo. Quando estava prestes a se tornar transparente, um fantasma vestindo um longo manto clássico preto e um chapéu pontudo apareceu de repente. Tinha cabelos pretos, olhos negros, testa larga e rosto magro. Ele usava um monóculo esculpido em cristal. Assim que ele apareceu, o homem de luz explodiu, e a visão de Derek se encheu de brancura. Quando sua visão foi restaurada, ele se viu fora do quarto, no corredor com as lâmpadas de metal colocadas nele, na penumbra do sol poente. Ele inclinou a cabeça inexpressivamente e olhou para o quarto. Ele viu uma figura alta e musculosa em calças escuras e um casaco marrom.
Na frente dessa figura estava a cama em que Derek dormia. Raios de luz semelhantes ao amanhecer se condensaram em um osso branco da perna, transformando-o em uma espada branca e afiada. Ao lado da espada reta havia um verme translúcido. Tinha apenas o comprimento de um polegar e sua espessura era quase a de um dedo de criança. Um anel um após o outro, de cores completamente transparentes, dividia-o em várias seções. Foi uma cena fugaz e, sem contar especialmente o número de anéis, ele teve uma vaga sensação de que havia cerca de 10 deles. A figura alta que estava de costas para ele estendeu a mão para pegar o estranho verme translúcido. Quando ele se virou, suspirou. Foi por pouco. Naquele momento, Derek finalmente viu o rosto da figura alta. Seu cabelo era grisalho, despenteado e bastante desgrenhado. Ele tinha rugas profundas ao redor das bochechas, mas não havia rugas nos cantos dos olhos. Algumas cicatrizes antigas, profundas ou retorcidas, permaneciam em suas bochechas. Estava vestido com uma camisa cor de linho com um cinto de couro xadrez em volta da cintura, e seus olhos azuis claros eram profundos e desgastados, como um livro cheio de histórias. Por um momento, Derek ficou atordoado e então, como se tivesse estado em perigo a vida toda, abriu a boca em uma agradável surpresa. Vossa Excelência! À sua frente estava o chefe do conselho de 6 membros da Cidade de Prata, um poderoso caçador de demônios com mais de 100 anos de idade, Colin Iliade. Colin assentiu levemente e disse: sempre soubemos que ele tinha um problema, mas para descobrir que tipo de segundas intenções o homem chamado Amon tinha, intencionalmente não o eliminamos diretamente e, em vez disso, o trancamos no fundo da torre, selado sob a influência de itens místicos, e muitas vezes deixamos Beyonders, que têm apenas sintomas de perda de controle, ficar ao lado dele e conversar com ele. Queríamos ver se poderíamos induzir algumas mudanças anormais nele para aprender as informações que queríamos saber. Infelizmente, ele estava muito normal até hoje, normal demais. Por que você acha que ele de repente sofreu uma mutação e tentou romper o selo? Você tem alguma ideia do que o torna diferente dos outros? Então foi propositalmente arranjado para eu ficar ao lado do ex-capitão da equipe de exploração. Depois de alguns segundos de silêncio, Derek disse: talvez seja porque meu caminho de Beyonder é diferente dos outros. Sequência 9. Bardo, sequência 8. Suplicante de luz. Em outras palavras, o caminho do sol. Se o Senhor enforcado estiver certo, que a família Amon é descendente de um antigo deus do sol, então é normal que eu cause uma mutação a ele. Derek sentiu que sabia a verdade para até certo ponto. Colin escutou sem mudar de expressão. Ele avaliou Derek por alguns segundos antes de dizer: estávamos monitorando ele. Os membros do conselho de 6 membros se revezaram, mas não esperávamos que ele sofresse uma mutação repentina. Não havia sinais de alerta e suas ações foram muito decisivas e determinadas. O que você estava fazendo no quarto agora? Derek, que estava considerando a relação entre o caminho do sol e o antigo deus do sol, não percebeu instantaneamente o que o chefe estava perguntando. Quando percebeu, sua mente ainda estava em branco enquanto ele se lembrava seriamente do que havia feito. Eu não fiz nada. Eu apenas bati na parede e tentei falar com ele. Antes disso, eu estava participando do clube de tarô. O clube de tarô. Derek ficou repentinamente atordoado. Ele sentiu que as coisas poderiam não ser tão simples quanto ele havia imaginado. Ele sabia que não poderia informar o chefe de seus pensamentos, mas não sabia que tipo de expressão fazer, então só podia manter seu silêncio solitário e reservado. Ele disse pensativamente: eu bati naquela parede 3 vezes. Antes disso, a vela do meu quarto havia se apagado e havia escuridão total.
Tentei praticar alguns dos meus poderes de Beyonder. Colin olhou nos olhos de Derek silenciosamente e disse depois de quase 20 segundos: infelizmente, o que Amon deixou em sua alma não era seu corpo original. Além disso, esse assunto aconteceu muito repentinamente, então não conseguimos obter o resultado desejado. Antes de sua mutação, você sentiu algo errado? Não. Derek balançou a cabeça com convicção. Os olhos de Colin de repente brilharam com dois complexos símbolos verdes escuros, e ele refletiu o corpo de Derek neles. Após quase 10 segundos de silêncio, o chefe da Cidade de Prata fechou os olhos e disse: sua condição se estabilizou. Você não precisa de mais nenhum tratamento, então pode voltar agora. Derek ficou surpreso. Tudo bem. Ele observou o caçador de demônios Colin Iliad voltar para a sala, pegar a espada branca afiada e revirá-la várias vezes em suas mãos. Ele silenciosamente respirou fundo e caminhou pelo corredor em direção à saída. No caminho, encontrou os guardiões que correram um após o outro. Ele caminhou lentamente de volta para casa e fechou a porta. Observou cuidadosamente os arredores por um tempo, então se sentou na beirada da cama e recitou em voz baixa: o louco que não pertence a esta era, você é o governante misterioso acima da névoa cinza, você é o rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. Acabei de experimentar algo aterrorizante. Derek contou o que havia acontecido e mencionou suas duas suposições. Depois de fazer tudo isso, ele se sentiu muito mais à vontade. E com seu estado mental tenso relaxando, ele sentiu uma imensa exaustão passar. Deitou-se e adormeceu rapidamente. Na sala silenciosa e escura, relâmpagos ocasionalmente iluminavam tudo. Caso contrário, pareceria a noite. O adormecido Derek de repente mexeu o dedo indicador direito e bateu-o vagarosamente na cama. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Reticências. Após o clube do tarô, Klein não adivinhou sobre a característica Beyonder do lobisomem ou o frasco de veneno biológico devido ao seu gasto espiritual. Em vez disso, voltou direto para o mundo real para tirar uma soneca. Depois de 20 minutos, acordou e fechou a cortina, permitindo que a luz que penetrava na névoa trouxesse um certo grau de luz para o quarto. Sentado na cadeira em frente à escrivaninha, Klein se acalmou e começou a pensar no que precisava fazer a curto prazo. O objetivo principal é continuar concluindo as regras de um mágico e fazer ajustes de acordo com o feedback sutil da minha espiritualidade. Embora regras como nunca atuar despreparado, necessidade de ter um palco e uma atuação e completar uma representação usando meios de diversão não pareçam problemáticas no momento, se eu continuasse agindo assim e realizando pequenos ajustes, eventualmente vou digerir a poção e alcançar o estado de avanço. Mas esse tipo de atuação não é suficiente. Eu ainda estou ignorando algumas das regras importantes. Atualmente, o que estou fazendo vai tornar a digestão lenta e não completa. Talvez demore 1 ano, ou talvez até 2 ou 3 anos antes que meu avanço na sequência seja possível. E Inci Zanguil não vai ficar esperando por mim. Somente ao me tornar um Beyonder de alta sequência o mais rápido possível, estarei qualificado para me vingar. Portanto, descobrir as outras regras do mágico é de extrema importância. Primeiro vou determinar através da experimentação se os aplausos de uma audiência irão mexer com minha espiritualidade e resultar em uma melhor digestão da poção. Assim como Klein estava imerso em pensamentos, ele ouviu uma série de apelos ilusórios. Ponto.